O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, como foi bem dito pelo pastor na sexta-feira aqui, no final do culto, na sexta-feira nós nos lembramos da reforma protestante, daquilo que nos trouxe a igreja atual e a igreja que nós vivemos hoje. E por que eu quero falar isso com os irmãos? Porque eu me lembro da última vez, não da minha última aula, mas no ano passado, eu dei aula também neste período, e eu me lembro que eu citei com os irmãos, e eu quero reiterar isso. E com o passar do tempo, a gente vai agregando mais conhecimento, isso que é interessante, de acordo com a nossa caminhada cristã, que a gente vai adquirindo mais conhecimento, nós vamos nos aprimorando mais, e a igreja do Senhor, ela tem que se aprimorar, ela tem que ter conhecimento, ela precisa ter essa ânsia de aprender mais de Deus e conhecer um pouco mais a nossa história. Eu gostaria de trazer 3 momentos para os irmãos guardarem isso como conhecimento no seu coração, para que não aconteça como a palavra foi dita, que por falta de conhecimento nós cometêssemos, ou viermos a cometer o mesmo erro que os nossos passados cometeram. Quando a igreja do Senhor ela é constituída com os apóstolos, e a palavra nos diz que a doutrina dos apóstolos, a igreja perseverava nela, nós vamos ver que a igreja ela tem que se mudar com o tempo, se mudar com o mundo, mas se adaptar às circunstâncias do seu tempo, mas não abandonar a doutrina de Cristo. Mas nós vamos ver que a igreja ela acaba tomando caminhos contrários à própria palavra de Deus, e talvez por desconhecer a palavra, por falta de conhecimento do povo, a igreja ela acaba pervertendo-se com as coisas do mundo. E nós vamos ver que Deus levanta homens para que a igreja volte ao que ela era no início. E nós vamos ter 3 momentos que eu trago à memória aqui, que é o movimento da iconoclastia, que acontece no século VIII, e o imperador bizantino, ele vai e abole da igreja o uso da prática das esculturas, da idolatria da igreja, e nós vamos ver que isso perdura durante o seu reinado. E nós vamos ver que o arcebispo de Constantinopla, que naquele momento era o líder religioso mais influente do cristianismo, porque Constantinopla era a maior cidade do mundo, já estava maior do que Roma, e nós vamos ver que perdura isso, mas morrendo o imperador romano, subindo outro ao trono, nós vamos ver que volta-se a idolatria no meio da igreja. E a igreja ela perdura mais um tempo, e nós vamos ter Jan Hus no século XIV, e mais uma vez ele inicia um novo movimento de reforma na igreja, e esse movimento de reforma é chamado de movimento dos hussitas, e os hussitas, eles conseguem um grande avivamento da Boêmia, que hoje é a Tchequia, e nós vamos ver que aquela nação, ela abraça a reforma da igreja, ela abraça os ensinamentos de Jan Hus e tenta reformar a igreja. Mas nós vamos ver que o Sacro Império Romano Germânico, ele se levanta contra a Boêmia, e a Boêmia é destruída em guerra, para que não se inicie este processo de reforma. Mas, 200 anos depois, e nós conhecemos a história, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele prega as teses na porta da igreja de Wittenberg, e ali se deflagra um movimento de reforma, e um movimento de reforma que perdura, que não é apagado, e não é um movimento pacífico, igual nós acreditamos que seja, até porque nós vamos ver que há uma guerra, e tem uma guerra sangrenta na Europa através disso, e nós sabemos como é difícil para homens que acostumados com a sua maneira de crer, mudar o seu coração. Mas esse movimento de reforma, ele traz à vista da igreja que nada pode ser mais influente que a palavra de Deus. Nada substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa maior guia, é a nossa maior luz que nós temos. E se nós temos uma tradição ou algo que vai contra a palavra de Deus, isso tem que ser mudado. E quando nós falamos de reforma, quando nós estamos falando de reforma, ele não é, no nosso entendimento atual, que é algo que traz novo.
Nós, quando pensamos em uma reforma, nós pensamos em trazer algo novo. Quando nós pensamos em reformar a nossa casa, nós pensamos em melhorar ela, adicionar algo novo, colocar um ventilador, um ar-condicionado, mudar a cor das paredes. Mas quando nós falamos de reforma na igreja, ela tem mais um sinônimo de restauração. E quando nós falamos de reforma na igreja, nós estamos falando de uma igreja que ela busca as suas tradições. Ela busca retirar tudo aquilo que foi acrescentado, que é mundano, que não é da própria igreja, para trazer a igreja à origem. E que origem é essa? A igreja apostólica. A igreja que foi colocada na terra pelos apóstolos, que foi iniciada por Jesus Cristo. É isso que é a reforma protestante. E a reforma ela não foi um movimento único, ela não acontece só em Martinho Lutero. Ela é algo que vem acontecendo e acontece nos dias de hoje. Porque nós somos homens e falhos. Os líderes são homens falhos. E eles acabam, mesmo que não conscientemente, acrescentando coisas ao culto que não são coisas que são palavra de Deus. E por isso que nós temos que manter vigilante sempre na igreja, para sempre estar em reforma. Hoje nós vivemos, a Igreja Assembleia de Deus vive o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal não é algo novo. O movimento pentecostal é algo reformado. É quando nós pegamos algo que existia na igreja passada, na doutrina dos apóstolos, na igreja dos apóstolos, que eram os dons espirituais, e nós buscamos isso, resgatamos para a igreja. Nós reformamos a igreja reformada que existia, que não cria nisso, e nós resgatamos algo antigo e trazemos para a igreja. E por isso que a Igreja Assembleia de Deus, ao meu ver, é a igreja que mais está embasada na palavra de Deus. Porque nós não fugimos em nada da doutrina que existe na palavra de Deus. Pelo contrário, nós não abrimos mão de nada. Nós abraçamos isso e vivemos isso constantemente. E quando nós falamos de reforma é isso. Não é acrescentar coisas novas à palavra, mas sim resgatar aquilo que foi estabelecido por Jesus Cristo e foi estabelecido pelos apóstolos. Amém, meus irmãos? Mas para conhecimento da igreja mesmo, e eu vejo que é algo que se perde no nosso meio, e se nós não tivermos o conhecimento disso, nós só temos a perder, e nós vemos tantas e tantas coisas, tantas heresias sendo colocadas no seio da igreja, porque desconhecem essa palavra. E eu creio realmente que quem está aqui esta noite conhece e conhecerá essa palavra, e conhecendo o passado e como que a reforma se dá, nós só temos a crescer mais em conhecimento, e nós só temos a ter cada vez mais uma igreja bíblica alicerçada na palavra de Deus. Palavra introdutória. A encarnação de Cristo é o acontecimento central na narrativa bíblica, a respeito da redenção do ser humano em seu essencial estado de queda e prática do pecado. O Filho de Deus esvaziou-se da sua glória e tomou forma de homem, em uma inigualável operação de resgate. Amados, Cristo, a luz da palavra, ele é o verbo que estava com Deus desde o princípio. E quando nós vemos a primeira revelação de Cristo na palavra de Deus, não é nos evangelhos, não é no início de Mateus, a qual revela a genealogia de Cristo, nós vamos ver Cristo já na segunda voz da criação do homem. Porque quando Deus, e a palavra está escrita de maneira clara, Deus ele fala que vai criar o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Quando Deus está falando isso, se Deus ele está sozinho, por que ele fala façamos? Façamos é uma palavra plural. E quando nós falamos façamos algo, pressupõe que existe uma pessoa junto de nós. E o que isso pressupõe? Pressupõe que Cristo estava junto com Deus. E é aquela palavra que João diz que o verbo era Deus. E o verbo estava junto com Deus. E na criação do homem, o verbo se faz presente. Porque Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Quando nós falamos da encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, que serão temas abordados na nossa aula de hoje, são temas que são debatidos no âmago da igreja desde os primórdios. É um debate ferrenho que se tem no início da igreja primitiva, e é um debate que mesmo que não seja tão acolorado nos dias de hoje, até porque eu posso colocar aqui que mais de 90% da igreja cristã concorda que Cristo é Deus. No início do cristianismo, quando os apóstolos passam e os pais da igreja assumem a liderança da igreja,
existem e se criam doutrinas divergentes, doutrinas que negam a divindade de Cristo. Essas doutrinas acabam se tornando muito proeminentes e acabam criando divergências no meio da igreja. Mas a palavra é clara em nos dizer que Cristo, Ele é o Verbo encarnado. Cristo é o Deus em essência e em poder, é o mesmo que estava no Pai no princípio. E este mesmo Deus, Ele tem um plano de resgate à humanidade, e nós vamos entrar nisso melhor no decorrer da aula, mas nós temos que ter ciência de quê? De que Cristo, Ele é aquele que estava no princípio. Cristo é aquele que tinha o poder de criar um homem, e este mesmo Deus, Ele escolhe esvaziar-se da sua divindade e do seu poder, para vir habitar conosco, para que um plano de resgate tivesse início, e esse plano de resgate nos traz a salvação, e nós cremos nisso. Doutrina da encarnação. Definição e significado. A doutrina da encarnação ocupa um lugar central nas Escrituras, pois afirma a realidade de Deus ter enviado o seu único Filho ao mundo, para nascer, viver e morrer como homem, e pelo homem, Jesus não apenas veio em carne, mas também morreu em carne. A encarnação é um ato mediante o qual o Filho eterno de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sem deixar de ser divino, aceitou tomar a forma humana para cumprir o propósito redentor do Pai. Ao fazer isso, Ele assumiu todas as fraquezas e limitações da carne, para assegurar a salvação de todos aqueles que nele creem. Irmãos, desde o início da Bíblia Sagrada, ali em Gênesis, nós vamos ver este caráter sacrificial das coisas de Deus. Nós vamos ver que o homem, quando ele estava no jardim, ele acaba sendo destituído do jardim por pecar. Nós vamos ver que Deus, Ele nunca tira o peso de um sacrifício ou de uma vida que é tirada. Nós tendemos a desumanizar as coisas e desumanizar aquilo que é vivo, ou desumanizar até mesmo os seres humanos, a qual nós somos semelhantes, e quando nós achamos uma pessoa que não cabe em nossos padrões, ou que nós achamos que essa pessoa ela é cruel demais para que sequer seja chamada ou considerada humana, nós vamos ver um Deus que, quando o homem é retirado do jardim, Ele vai e mata um animal, mas não sem qualquer peso. É um sacrifício que Deus faz, porque a criação não foi feita para ser morta. A criação foi feita para ser criação e habitar na terra. Nós vamos ver que o homem, ele comia de todo o fruto no jardim, mas o homem ele não se alimentava, a palavra não nos diz que o homem se alimentava de carne ou tirava a vida dos animais que coabitavam consigo. E a partir da queda do homem que nós vamos ver que tem essa separação entre animais carnívoros e tudo mais, e nós vamos ver que a morte ela é introduzida a partir do pecado do homem, realmente. E quando Deus mata o animal para retirar a sua pele e cobrir a vergonha do homem, não é um ato simples, é um ato sacrificial. E todas as vezes que Deus Ele tem que tirar a vida, o homem tem que tirar a vida de alguma coisa, mesmo em sacrifício, não é algo simples, mas é um ato sacrificial e um ato realmente de redenção, de purificação. Nós vamos ver isso com o decorrer da aula nos tabernáculos, por exemplo, o sacrifício da expiação do pecado do povo. Mas nós temos que entender isso, que Deus, Ele faz algo somente em ato sacrificial, e Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Ele vem em forma carnal, Ele se encarna para cumprir um ato sacrificial para a salvação do homem. Ekenosin. O verbo grego ekenosin, que tem o sentido de esvaziar-se, é encontrado em uma carta paulina. Isso significa que Jesus despiu-se voluntariamente da glória que desfrutava junto ao Pai, desde a eternidade, para tornar-se um ser humano, como os demais, e por sua obra expiatória na cruz, redimir a humanidade caída. Este mesmo Deus que desfrutava da glória de Deus, que era verbo junto com Deus, que era Deus em essência, Ele busca encarnar-se, tomar forma carnal, forma humana, e Ele esvazia-se do poder de Deus, da glória de Deus, para habitar com os homens. Tem uma frase que eu tenho, um ensinamento que eu acho muito interessante, que certa vez um pastor ele estava falando com o seu amigo sobre ele ter um aquário, que havia peixes nesse aquário. E ele dizia, seu amigo, que ele tratava bem os peixes, ele criava bem os peixes e dava o melhor para eles. Mas todas as vezes que ele se aproximava daqueles peixes, os peixes fugiam da sua presença. E falando isso para seu amigo disse para ele, mas é claro que eles vão fugir de você.
que por mais que você supra ele com tudo, quando você se aproxima do aquário, você é grande demais para eles. E sendo grande demais para eles, eles vão sentir medo de você porque eles te veem como um Deus. E ele diz para ele, mas então como que eu posso fazer para eles me aceitarem? Aí o amigo dele diz, se você tivesse a capacidade, você poderia abandonar toda a sua grandeza e se tornar como um deles, ficar pequeno como um deles e passar a habitar com eles. Mas aí teria duas circunstâncias que poderiam acontecer. A primeira, se você se diminuísse no tamanho deles, talvez eles te rejeitariam por você ser pequeno demais para ser um Deus. Eles te rejeitariam por você ter abandonado tudo que você tinha, que o tornava maior que eles, para ser da mesma forma, do mesmo tamanho que eles. E da mesma forma que acontece com Cristo. Por que Cristo não é muito aceito pelas pessoas? Porque as pessoas, elas tinham uma visão de Deus, que era aquela visão do Pentateuco, que é aquele Deus poderoso que quando se manifestou em raios e trovões, o povo sentiu medo dele. Mas quando eles olham para Cristo, Deus encarnado, eles veem um Deus que se despiu da glória. Eles veem um Deus em forma humana. E olhando para Cristo diz, mas como você pode ser Deus? Se você é a mesma semelhança que eu, se você sofre e sangra como eu, você é pequeno demais para ser Deus. Isso que Cristo acaba sofrendo, quando Ele vai e se torna homem e passa a habitar nos homens despido da glória de Deus. Mas isso cumpre-se um papel que o homem deveria cumprir para que realmente ele fosse salvo, que seria realmente uma morte, e uma morte que seria aceita para a expiação do pecado do homem. Mas Cristo substitui o homem para que o homem não passe por isso. E Cristo substitui a minha vez, é a sua vez de passar por isso, para que nós não soframos, para que Ele nos dê uma possibilidade de salvação. Por isso que Cristo ele vai e ele aceita realmente abandonar a sua glória, não ser aceito pelo homem, para dar uma segunda chance ao homem. E é uma ponta que não faz sentido, né? Porque se Cristo sabia que o homem não rejeitaria, que o homem rejeitaria ele, ainda assim, por que ele aceitou fazer tudo isso? E não há outra explicação senão o amor. O amor grande de Deus, que nos amou primeiro, antes que nós pudéssemos amar a Ele. O nascimento virginal de Cristo. O profeta Isaías declarou, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. As palavras de Maria ante o anúncio que daria à luz o Salvador não deixam dúvidas quanto ao seu estado virginal. Ela estava comprometida com José à época, porém o casamento ainda não havia sido consumado. Irmãos, essa é uma das doutrinas da igreja que é questionada até nos dias de hoje. Hoje ela é menos questionada porque poucas denominações religiosas não creem do nascimento virginal de Cristo. Mas no início da igreja era muito questionado isso. Se Jesus tinha realmente nascido, concebido pelo Espírito Santo, ou se Jesus era realmente filho de José. Alguns criam nisso, que Maria teve relações com José e José gerou a Jesus. Outros criam em todo quanto é tipo de monstruosidade teológica criada por obra de Satanás. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, não há dúvidas que Jesus nasceu de uma virgem. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. Não há dúvidas nisso. Isso é irrefutável à luz da palavra de Deus, por mais que os homens não queiram aceitar isso. Isso é um cumprimento de profecia. Se não fosse assim, não teria como Jesus ter sido Cristo, que foi profetizado pelos profetas. A natureza humana de Jesus. Apesar dos mistérios em torno da encarnação, a natureza humana de Cristo é apresentada com muitas evidências na página do Novo Testamento. Essa parte da Escritura evidencia que Emanuel realmente habitou entre nós e vivenciou todas as experiências e limitações do ser humano, excetuando-se apenas o fato de que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, eu me lembro que eu aprendi isso, Josiano uma vez me deu um ensinamento poderoso sobre isso, que nós temos que entender o seguinte: Jesus, ele não era metade homem, metade Deus. Não. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Para nós, foge a lógica humana, mas a palavra de Deus é isso. E Deus não tem o porquê
caber no conhecimento do homem. Não. Deus, ele é assim e ele age assim. E se não fosse assim, não teria como ser Deus, porque se ele fosse limitado à experiência humana, ele seria no mesmo ambiente que nós, limitado como nós. Mas ele verdadeiramente era homem e verdadeiramente ele era Deus. E como verdadeiramente homem que ele era, ele tinha todas as necessidades fisiológicas que o homem tem, assim como eu e você. Ele sentia frio, ele sentia fome, ele sentia saudade, sentia tristeza. A palavra de Deus nos evidencia isso. Jesus, em dados momentos, queria estar sozinho, em dados momentos ele se sentia solitário. Jesus, ele era verdadeiramente homem e sentia tudo que qualquer homem sentiu. Só que em algo ele resistiu, que ele foi tentado sim, como todo homem, mas não cedeu ao pecado. E que isso evidencia a nós que não há homem algum fora de Jesus Cristo que não tenha pecado ao menos uma vez em toda a sua vida. Mas Jesus resistiu a tudo isso, mesmo sendo homem em toda a essência como nós somos. Essa é a natureza humana de Cristo. E isso é um dos quesitos que mais foram atacados na doutrina cristã no início do século. Porque os gregos, quando olhavam a Cristo, e olhando a Cristo em carne, em homem, eles questionavam a divindade de Cristo por causa disso. Porque os gregos criam que a carne não era algo digno, não era algo bom. E como um Deus poderia ser carne? Como um Deus poderia ser estado de matéria como nós somos? Os gregos não aceitavam a Cristo por causa disso, porque eles criam que a carne era uma limitação do homem, que a morte do homem era a libertação do espírito, e por isso eles não criam que Jesus era Deus, porque Jesus era verdadeiramente homem, era verdadeiramente carne e habitou no meio dos homens. Cristo viveu entre os homens. O Filho de Deus assumiu a forma humana, autolimitando-se em sua glória e atributos divinos. Ele também habitou entre os homens em clara demonstração do grande amor do Pai, que deu o seu Filho unigênito para revelar-se e salvar o pecador. Irmãos, analisem só esse fato. Deus, ele era cheio de glória, cheio de poder, ele era onipotente em toda a sua essência. Mas a partir do momento que Cristo aceitou tornar-se carne, esvaziar-se da sua glória, ele se limita às necessidades do homem. Só que quando nós olhamos isso é algo tão falado, tão pregado à igreja, que nós diminuímos ou nos esquecemos por completo de quão glorioso que é isto. Porque nós estamos falando de algo tão poderoso, de algo tão grandioso, que abriu mão de tudo que ele tinha para que se cumprisse um papel redentor em nossas vidas. Irmãos, quão é difícil um homem muito influente abandonar toda a sua influência para servir a Cristo. Imagine um homem olhando para mim e para você, um homem influente, nós podemos citar nomes aqui. Pense o Elon Musk, que é talvez o homem mais rico e mais conhecido no nosso meio. Imagina Elon Musk olhando para você e olhando para nós, irmãos. Nós somos homens médios, nós vivemos em uma cidade relativamente pequena, nós temos trabalhos relativamente simples, mas imagina um homem tão influente, tão poderoso, olhando para você e falando: você tem uma chance de salvação. E ele olhando para você, ele abandonando tudo que ele possui, toda a relevância que ele possui, toda a grandiosidade que a sua riqueza e a sua influência possui, para que pudesse te dar uma chance de salvação. Isso não faz lógica alguma. Faz menos lógica ainda se nós olharmos que, mesmo pequeno como nós somos, perante Deus e perante os homens, nós não seríamos capazes de abandonar tudo que nós temos para que nós pudéssemos dar uma chance de salvação a outra pessoa, e mesmo sabendo que talvez aquela pessoa não abraçaria essa oportunidade de salvação que lhe é apresentada. Imagina só isso: você lutar por algo, entregar tudo que você tem por algo, e talvez uma pessoa não rejeitar tudo que você fez por ela. É a mesma forma que Cristo, ele abandona toda a glória de Deus com o Pai, ele abandona toda a sua divindade que ele tinha no céu, de unigênito Filho de Deus, e ele habita com os homens para dar uma oportunidade de salvação ao homem, que por muitos ainda assim é rejeitada. Ele estendeu as suas mãos da salvação a toda a humanidade, e todos têm essa capacidade de abraçar a salvação que é oferecida por Cristo Jesus. E agora imagine só, grande parte deste povo rejeitar
de livre e espontânea vontade, todo o sacrifício que foi entregue por Cristo na cruz do Calvário. Já seria muito para um homem aceitar sofrer tudo o que Cristo sofreu. E nós focamos muito no sofrimento de Cristo durante a sua caminhada, durante a subida ao Gólgota, durante a crucificação de Cristo, mas nós não pensamos no sacrifício que foi entregue por Cristo na encarnação. Porque o sacrifício carnal de Cristo é algo grandioso em sofrimento. Mas imagina mais abandonar tudo que Cristo tinha com o Pai para dar uma chance de salvação a mim e a você. Nós colocamos muito o final da trajetória de Cristo, mas nós nos esquecemos. O início da trajetória de Cristo já foi um início sacrificial. E o sacrifício, e eu posso falar com os irmãos aqui que talvez foi um sacrifício muito maior do que ser crucificado na cruz do Calvário. Porque o que ele abandona ali no início é muito maior do que o que ele abandona no final. Porque ele abandona a sua divindade, a glória que ele tinha com Deus, para dar uma chance de salvação a mim e a você. Sim? Eu acho que o comentarista foi infeliz no que ele colocou aqui. Ó. O Filho de Deus assumiu a forma humana, limitando-se a sua glória e atributos divinos. Os atributos divinos de Deus todos nós sabemos, que é a onisciência, a onipotência e a onipresença. A onisciência está presente aqui, e ele foi feliz, porque Mateus 12, 25 fala de Jesus, o comentarista limitou, tá? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, como que ele conhece o pensamento? Somente sendo onisciente. Então o comentarista ele limitou aqui Jesus, mas Jesus entrava ainda, né, nos seus atributos divinos, vamos dizer assim. Todo o reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade, casa dividida contra si mesma ou não substituirá. Eu acho que o comentarista ele foi infeliz aí nessa colocação, porque ele acabou limitando a Jesus, só que Jesus mesmo sendo, como você falou, 100% homem, 100% Deus. Como que ele era 100% homem? Os sentimentos que você narrou para nós. Chorava, tinha fome, tinha sede frio. E como que ele era 100% Deus? Nos seus atributos divinos. Tanto é que ele curou, tanto é que ele ressuscitou, tanto é que ele deu realmente aí sua vida na cruz por nós. Então acho que o comentarista foi infeliz nessa colocação. Esse é o meu ponto de vista que eu estava estudando ontem e hoje com a minha esposa. Sim. Eu acho que o comentarista... Se alguém tiver alguma observação aí também. Não, mas é porque assim, a ideia da autolimitação do Cristo é o esvaziamento, deixar a glória, entendeu? Deixar o trono e estar entre os homens. Essa é a ideia do conceito do autor. Não se autolimitar de atributos, igual o irmão falou. Se você olhar biblicamente no seu projeto, você vai ver Cristo usando só não onipresença, sabe todos os atributos, mas os demais atributos sim. Mas a ideia da autolimitação é deixar se esvaziar da glória que tinha antes do Pai. É que aquele vai dizer um pouquinho mais tarde, porque no entanto, isso aqui rebate a fala de Jesus em João capítulo 17, que ele fala assim: Pai, torna a dar-nos a glória que tinha contigo antes da fundação do mundo, entendeu? Era essa a ideia, de deixar a glória para poder habitar entre os homens. Aqui o autor ele quer expor mesmo realmente todo o atributo humano de Deus. Então, quando ele escreve isso, é realmente para demonstrar que Cristo realmente ele foi verdadeiramente homem, com todas as limitações que o homem possuía. O conceito de a morada de Deus entre os homens. A ideia de habitação de Deus entre os homens geralmente nos remete ao tabernáculo no deserto, o lugar onde a presença de Deus se manifestava. O verbo habitou, utilizado por João, significa tabernáculo. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e nós olhamos a figura do tabernáculo de Deus no deserto, nós vamos ver que o tabernáculo ele tem uma representação do homem estando próximo de Deus, mas essa proximidade ainda assim era com barreiras. Nós vemos que o tabernáculo ele tinha e continha a presença de Deus, conforme a palavra nos diz, ali no Santo dos Santos, naquele pedaço, naquele domo central do tabernáculo, continha a Arca da Aliança, onde a presença de Deus era abundante ali. E nós vamos ver, tem determinados momentos que a glória de Deus se manifestava com grande glória no tabernáculo, nas festas, quando eram feitos sacrifícios ali.
mas o autor aqui ele quer colocar o seguinte, que quando Cristo ele passa a habitar no meio dos homens, ele tem uma representação que era o tabernáculo no meio do arraial dos hebreus, que a presença de Deus que estava ali próxima de Deus, na Arca da Aliança, que os homens poderiam se aproximar dela ali quando faziam sacrifícios, quando cumpriam-se feriados e festas religiosas, nós vamos ver que Cristo ele está fazendo este papel de santíssimo lugar, de tabernáculo de Deus. Por quê? Porque ele está no meio dos homens, e os homens mais uma vez podem se aproximar de Deus. E quem é que está representando, quem é que está nesta glória no meio dos homens? É o próprio Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus ele simbolizava isso, e os homens poderiam se aproximar de Deus com Cristo no meio do povo. E tabernáculo é isso, é estar no meio do povo, e Jesus estava no meio do povo. A terminologia do tabernáculo. O Cristo sumo sacerdote eterno, pelo sacrifício de si mesmo, entrou de uma vez por todas no santuário, obtendo a eterna redenção para a humanidade. Seu sacrifício purifica a consciência das obras mortas, capacitando-nos a servir a Deus. Irmãos, Cristo, ele é sumo sacerdote eterno. Isso daqui é algo que também foi questionado na igreja, quando nós falamos que Cristo ele cumpre esse papel. Ele é rei, é sumo sacerdote, ele é Senhor, ele é Deus. Por quê? Porque tem-se na lei uma linhagem de sacerdotes, e essa linhagem provém de Arão. Essa linhagem são a linhagem dos sumos sacerdotes da casa de Israel. Mas quando Jesus ele veio e ele assume esse papel, a palavra vai nos dizer que ele provém da casa de Davi. E a casa de Davi era a casa de Judá. Jesus, em essência, ele não vinha da linhagem paterna, da casa de Davi, da casa de Judá, e ele não poderia ser sumo sacerdote ou sacerdote na casa de Deus. Mas nós vamos ver na carta aos Hebreus, quando revela-se da que linhagem Jesus vem. E é dito na carta aos Hebreus que Jesus vem da casa de é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Melquisedeque é aquele que é sumo sacerdote no tempo do patriarca Abraão. Que Abraão vai e faz sacrifícios. Abraão vai e entrega o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque era sumo sacerdote do Senhor, anterior a Arão. E Jesus ele é sumo sacerdote segundo esta casa. E ele é sumo sacerdote que habitou entre os homens, e por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é aquele que está à frente de tudo. E por Jesus é o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. Cristo, revelação da glória divina. Pelo fato de Cristo ter feito morar entre os homens, o povo da sua época pode testemunhar a sua glória. O Altíssimo, a revelar-se ao pecador, desprovido de méritos, demonstra a extensão do seu amor e a força do seu poder. Irmãos, Cristo, quando ele vai, ele habita no meio dos homens, é um ato, sim, é um ato sacrificial, é um ato que realmente Cristo lhe abandona toda a sua glória. Mas é um ato também que revela o poder de Deus, porque é algo que só Deus pode fazer. O homem, ele não tem capacidade em si mesmo de alterar sua fisiologia. Ele não tem, como Jesus mesmo diz, a capacidade de aumentar nem que for a sua altura. Mas Deus revelou-se que ele pode, ao momento que ele quiser, esvaziar-se da sua glória, habitar entre os homens, demonstrando realmente que Deus ele é poderoso para fazer o que ele quer. Isso revela a extensão da sua onipotência, porque Deus pode se tornar grande e pequeno à sua maneira. E quando isso é revelado a nós, e como nós entendemos essa grandeza de Deus em nossas vidas? Quando nós estamos orando no secreto a Deus, Deus ele se torna tão pequeno que ele está conosco dentro de nossos quartos, ouvindo a nossa oração pessoalmente. Pessoalmente ele é tão pequeno que ele se torna o meu melhor amigo. Ele é tão pequeno que ele ouve cada uma das minhas orações, cada um dos meus anseios, e ele ouve mais do que isso, e o salmista vai nos dizer, cada um dos meus pensamentos. E Deus ele se torna tão pequeno
para que Ele possa ser ouvido e nós possamos ouvir a sua voz. Só que ao mesmo tempo, Ele é um Deus tão grande que Ele destitui e constitui reis e líderes das nações da terra. Ele é tão grande que Ele move a terra à sua vontade, e Ele move nações para cumprir o seu propósito. E Ele consegue ser mais grande ainda, porque Ele criou tudo que nós conhecemos, este universo vasto, esta terra grande, que quando nós olhamos para o céu, nós nos sentimos tão pequenos, e nós sabemos que este Deus é infinitamente maior do que tudo que nós conhecemos, e nós podemos enxergar e contemplar com a nossa vista. Nós sabemos que existem coisas muito maiores pelo este universo, e nós escutamos isso em jornais, nós escutamos isso por cientistas, mas quando nós olhamos a palavra revelada, nós vemos que Deus ele é muito maior que este universo. Deus ele não é limitado pelas coisas humanas da nossa consciência, que são o tempo e o espaço, porque Deus ele não é um ser de dentro do universo, porque se ele fosse de dentro do universo, ele não seria capaz de criar este universo, e por isso ele é algo externo a este universo, e o universo se torna pequeno perante a Deus. E Deus ele não é limitado pelo tempo, e o homem é limitado pelo tempo porque o homem sabe o dia que nasceu, apesar de não saber o dia que ele vai morrer sim se Cristo não voltar. Mas Deus contempla passado, presente e futuro como uma coisa só, assim como a palavra nos diz, e ele se torna tão grande assim. E essa é a capacidade de Deus. Deus ele pode se esvaziar-se e encher-se quando ele quiser. Não há limitações para o que Deus pode fazer. E Cristo, se esvaziando da glória de Deus, revela o poder de Deus, revela a grandiosidade de Deus. Os motivos da encarnação. Gênesis 3, 21. Encontra-se o primeiro sinal das Escrituras sobre a exigência da morte de um animal inocente e puro para oferta de cobertura, livramento e reconciliação. Demonstrar o grande amor de Deus. Aqueles que estão mortos no pecado e, portanto, separados de Deus, podem obter a vida eterna por meio do ministério de Cristo, iniciado em sua encarnação. O incomparável amor de Deus estende-se da encarnação ao sacrifício de Cristo, indicando o único modo pelo qual o homem pode ser salvo. A única maneira que o homem pode ser salvo, isso é revelado pela toda a Bíblia Sagrada, e existe sinais que predizem isso a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Jó, que Jó ele fazia sacrifícios de animais para purificação do pecado de seus filhos e de sua casa. Nós vamos ver que o sacrifício, ele é sempre citado como algo que purifica os pecados do homem, que paga o preço do pecado do homem a Deus. E nós vamos ver isso, que foi necessário, e é necessário sempre, desde a queda do homem, um sacrifício para que o homem fosse purificado de seus pecados. Mas o homem, ele acaba conhecendo a morte, e a morte seria, entre aspas, o necessário para a salvação do homem. Só que é necessário um sacrifício justo, um sacrifício aceitável. E por isso que se existe em Levíticos tantos critérios para o sacrifício que é entregue à casa do Senhor. Critérios de pureza do animal, critérios de pelagem e outros critérios do animal que serviria para pagar pelos pecados do povo. Quando nós olhamos Cristo cumprindo este papel de Cordeiro de Deus, de sacrifício a Deus para a purificação dos pecados do homem, ele tinha que ser algo aceitável, ele tinha que ser algo que cumprisse os requisitos para que ele pudesse ser um sacrifício aceitável para a purificação do homem. E nós vamos ver que Cristo, em tudo, ele foi perfeito como homem aqui na terra, porque ele não pecou, porque ele era Deus encarnado, e não havia sacrifício maior e mais eficaz que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque o povo de Israel precisava fazer sacrifícios com recorrência para que eles pudessem alcançar, segundo a sua tradição, a purificação dos pecados do povo. Mas nós vamos entender que mesmo sacrificando animais, não eram sacrifícios que traziam realmente uma salvação ao povo. Não era sacrifício aceitável, mas sim era uma preparação para a vinda de Cristo.
E quando Cristo vem encarnado, aí sim, esse sacrifício aceitável é aceito por Deus quando Cristo morre na cruz do Calvário. E morrendo na cruz do Calvário, como é a semelhança dos outros sacrifícios, tem-se a ideia de que Cristo ele absorve o pecado da humanidade, e por isso nós temos esta visão de que Cristo, a partir do momento que ele se torna essa esponja, se é que eu posso colocar esta palavra, de todos os pecados da humanidade, naquele momento Deus vira o rosto para Cristo, porque naquele momento ele se torna a cruz do madeiro, onde nós lançamos o nosso pecado, assim como a palavra diz. Porque a partir deste momento que o sacrifício aceitável para o homem realmente foi entregue para a salvação de toda a humanidade. E o sacrifício de Cristo, meus irmãos, é grandioso porque abre um precedente totalmente novo na história da igreja e na história do povo de Deus, porque a partir deste momento que nós temos livre acesso a Deus, e todos aqueles que são mortos, como a carta de Romanos nos diz, que morreram na esperança da vinda de Jesus, são salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então nós vemos que, por mais que o povo de Israel matasse cordeiros e sacrificasse a Deus para redenção do pecado do homem, nós vamos ver que somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que trouxe essa graça, esse favor imerecido. E a palavra nos diz, mesmo em Romanos, que o pai Abraão foi resgatado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Não foram os sacrifícios dos filhos, não foram os sacrifícios de Jó, não foram os sacrifícios dos sacerdotes da casa de Israel, mas somente um sacrifício aceitável de Cristo, que trouxe a salvação a todo o povo e nos traz essa salvação até os dias de hoje. Por isso que eu disse aos irmãos antes, que Deus ele não enxerga o tempo como uma coisa só. Nós enxergamos, por isso que Deus enxerga o tempo como uma coisa só. Nós enxergamos essa diferenciação entre passado, presente e futuro. Mas quando Deus faz algo, é algo que abrange o tempo como uma coisa só, desde o princípio até o fim. O primeiro homem foi salvo pelo sacrifício de Cristo no Calvário, e o último homem será salvo pelo sacrifício de cruz no Calvário, até que se cumpra a palavra de Deus. Revelar o Pai à humanidade. O evangelista João destaca que Deus jamais foi visto diretamente por ser humano algum. Sua revelação mais plena se deu na encarnação de seu Filho. Esses versículos enfatizam a divindade de Cristo, evidenciando sua igualdade e íntima comunhão com o Pai. Irmãos, nenhum homem havia visto a Deus, até porque Deus ele estava cheio de sua glória, e nós vamos ver momentos da palavra de Deus que dizem isso. Nós vamos ver passagens de Moisés mesmo, que Moisés estando com Deus, Deus fala que Moisés não poderia ver toda a sua glória, porque senão Moisés não suportaria isso. Mas quando Jesus ele abre mão de toda esta glória que ele está em Deus, ele se faz homem, aí sim ele se torna verbo encarnado, Deus conosco, o Deus próximo. E aí o homem foi capaz de ver este Deus, foi capaz de contemplar esse Deus em toda a sua plenitude, talvez não em toda a sua glória, que é impossível ao homem, mas em toda a plenitude de sabedoria que este Deus poderia entregar à humanidade. E mesmo nos dias de hoje, aberto o véu e o véu sendo rasgado, nós temos esta possibilidade maior de podermos nos aproximar deste Deus próximo, e ter essa comunhão com Deus, a qual não era possível antes da vinda de Cristo. Porque se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele se manifestava em dados momentos no arraial. Em dados momentos Deus enchia um homem ou outro de seu espírito e de sua presença. Mas nós olhamos que nos tempos de hoje, com o véu aberto, com o acesso total que nós temos ao céu, nós podemos nos aproximar deste Deus e presenciar a glória deste Deus, mesmo que seja uma pequena fração dela. Mas quando Jesus ele está com João, e por isso João ele escreve isso, que homem algum havia visto Deus, mas naquele período da história, Cristo estava no meio dos homens. Deus estava no meio dos homens. Deus estava personificado no meio dos homens. Porque todo o tempo anterior à vinda de Cristo, Deus ele se manifestava em glória. Os homens sentiam a sua glória. Mas no período que Cristo caminhou sobre a terra, homem algum havia o visto, até naquele momento. Naquele momento sim,
o homem tinha a capacidade de se assentar junto a Deus e conversar com Deus, ser instruído por Deus, um privilégio para poucos, e mesmo assim, alguns deles não aceitaram Jesus. O sacrifício de Cristo, ele possibilitou uma eficácia retroativa. O sacrifício de Cristo, o pastor aqui chamou a atenção, ele traz essa possibilidade retroativa pelo seguinte fato. Romanos, o apóstolo Paulo que descreve mais sobre essa retroatividade do sacrifício de Cristo, mas para que a gente entenda, nós vamos ter um dado aspecto, que aqueles que morreram antes da vida de Cristo, eles tinham algumas profecias de que viria o Salvador, de que o Messias viria, mas eles não tinham esta visão clara de salvação, de reino dos céus, de vida eterna. Se nós olharmos até a vinda de Cristo, até os ensinamentos de Cristo mais ou menos, nós vamos ver que não se tinha muito esta visão no meio do povo de vida eterna, de reino eterno de Deus. Nós tínhamos sim uma adoração de Deus, uma possibilidade de salvação, mesmo que escondida nas Escrituras, mas o homem ele vivia, realmente, pode-se colocar assim, pela fé mesmo, crendo em Deus, mas sem toda essa doutrina que embasava tudo. Mas estes homens, eles tinham uma esperança. A esperança deles era a vinda do Messias, era a vinda do Salvador, a vinda de que viria alguém que restauraria a casa de Israel, mesmo que escondido nas profecias dos profetas. Mas estes homens, eles crendo nisso, eles viveram e morreram crendo na vinda do Messias. Só que quando eles morrem, a palavra nos diz que eles ficam, se não me engano é seio de Abraão, pastor? Esses morrem e aguardam no seio de Abraão até que se cumprisse a plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos só se cumpre em Jesus. Quando Jesus ele vem, ele cumpre todo o seu caráter de salvação até a morte na cruz do Calvário. Naquele momento, quando Jesus cumpre tudo e consuma-se tudo, e ele ressuscita, ele libera as portas da graça. E as portas da graça, muitas pessoas creem que ela só acontece a partir da morte de Cristo até os dias de hoje. E nós vivemos o período da graça, e isso é verdade, nós vivemos o período da graça. Nós vivemos com as portas abertas para a salvação. Só que todos os outros que morreram antes de Cristo seria desleal se aquelas pessoas, morrendo e crendo em Cristo, não alcançassem a salvação que foi anunciada, que foi declarada pela morte de Cristo. E por isso que a graça do Senhor que foi derramada na cruz do Calvário, essa graça ela tem um efeito retroativo. Por quê? Porque ela não é somente a partir daquilo para frente. A palavra nos diz, o apóstolo Paulo fala de forma brilhante, que aquilo ela tem um efeito também, que ela volta para o passado daquele período e vai resgatando todos aqueles que morreram em Cristo, aguardando pela volta de Cristo. Cada um dos profetas, Isaías, Ezequiel, todos os profetas que morreram nessa esperança, eles ainda não haviam alcançado a salvação ou não estavam no reino de Deus. Mas o sacrifício de Cristo começa a resgatar um por um. Resgata Davi, resgata até mesmo o patriarca Abraão. E é da onde o apóstolo Paulo diz. Quando nós olhamos em Romanos, nós vamos ver que tem um questionamento. Esse questionamento para a igreja, é o que a igreja faz ao apóstolo Paulo, é o seguinte: Paulo, se a salvação de Cristo Jesus, se a graça nos livrou de todos os pecados, então nós podemos viver da forma que nós quisermos. Por quê? Porque se nossos pecados foram todos pagos, então a gente vive de qualquer jeito, a gente peca até não querer mais, e Cristo nos purificou desses pecados. O apóstolo Paulo fala: vocês falam bem, em verdade o pecado de vocês foi pago por Cristo na cruz do Calvário, mas como vocês se apresentarão naquele grande dia diante de Deus com as suas vestes todas sujas? E Paulo ele lança uma palavra: enlameados, rolando no lamaçal do pecado. Como vocês naquele grande dia vão se apresentar com as vestes todas sujas perante a Deus? E o apóstolo Paulo ele diz: o vosso pai Abraão, ele foi salvo pela graça liberada pela cruz do Calvário. O vosso pai Abraão viveu uma vida temente a Deus.
Só que vivendo uma vida temente a Deus, foi necessário que Cristo morresse na cruz do Calvário para que ele pudesse alcançar a salvação. Por quê? Porque é como diz a palavra, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E por isso que foi necessário o sacrifício daquele que veio sem pecado e morreu sem pecado, para que aqueles que pecaram, que são todos, pudessem alcançar a salvação de Cristo Jesus. O homem ele não é salvo por seu mérito, o homem não é salvo por sua bondade. Muitas pessoas acreditam nisso, que eu sou bom o suficiente para ser salvo. Ou as pessoas olham as pessoas na televisão, e eu já escutei muito isso, falando: nossa, mas aquela pessoa é tão boa, mas ela não é crente, ela não crê em Jesus Cristo, ela não entregou sua vida a Jesus Cristo. E aí as pessoas falam: não, mas eu não acredito que uma pessoa tão boa daquela não vai ser salva naquele dia. E segundo a palavra de Deus, não é por bondade, não é por boas ações que o homem é salvo por Cristo, mas é por aceitar o sacrifício de Cristo e aceitar a salvação oferecida por Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque não existe pessoas boas sobre a terra. Eu digo isso com toda a convicção que eu tenho. Nós não somos bons. Nós fazemos algumas coisas que podem ser boas e que podem nos ser galardoadas. Mas quando nós olhamos o próprio apóstolo Paulo já vivendo uma vida cristã, vivendo uma vida de santidade, de busca pela santidade, ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência que nós somos maus, e nós estamos em santidade, e nós estamos em processo de santificação, mas que nós nunca seremos bons o suficientes para dizer que nós merecemos o céu. E nós, sendo servos de Deus, nós não somos bons o suficientes para merecermos os céus, quanto mais as pessoas que não creem em Cristo Jesus. Por isso que é necessária a salvação de Cristo. Abraão não foi salvo porque ele foi temente a Deus. Isaías não foi salvo porque ele foi temente a Deus. Eles só foram salvos porque Cristo morreu na cruz do Calvário e a graça de Cristo os buscou desde o início da humanidade e nos salva até o fim da humanidade. Cumprir as promessas de sua vida como homem. Os profetas da antiga aliança vaticinaram abundantemente sobre o ato sobrenatural da encarnação, isto é, sobre o nascimento, vida e obra de Cristo. Paulo, em sua carta aos Romanos, confirma a realização dessas profecias na vida de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos a vida de Jesus e a encarnação de Jesus, não é um ato isolado no tempo que Deus decidiu de uma hora para outra enviar o seu Filho. Isso é um ato que é predito pelos profetas desde o início. Nós vamos ver uma predição de que viria Cristo já em Gênesis. Quando o homem é destituído de sua glória, nós vamos ver que é lançada uma profecia sobre Eva, que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente. Já era algo apontando para a vida de Cristo. E nós vamos ver pelos profetas, pela nação de Israel, que vão vindo e vão revelando a vinda de um Salvador. Mesmo que não de maneira totalmente clara, mas elas vão dando pequenas pistas de que viria aquele que traria salvação à humanidade. Desde Eva ali, que já se mostrou que seria da semente da mulher, e não da semente do homem, que viria o Salvador. Nós vamos ver em Isaías ali, ele é quase um evangelho, porque Isaías ele está revelando a vida do Messias, e ele diz que de suas pisaduras nós seremos salvos, e ele coloca várias pistas de que viria este mestre, de que viria esse Salvador, de que viria o Messias, viria o libertador, o Salvador, o Redentor da humanidade. E nós vamos vendo nos profetas a própria constituição da nação de Israel, um povo ajuntado por Deus, a própria criação do tabernáculo, que expõe realmente que Deus estaria próximo do homem. E Deus ele vai dando pistas de que viria, era algo premeditado, era algo que, se a pessoa conhecesse a palavra, ela sabia que estava às portas de acontecer algo surpreendente, que traria salvação à humanidade. Não foi algo simplesmente de uma hora para outra, foi algo premeditado. E a palavra nos diz que isso desde a criação do mundo, Deus já havia predito, já havia
escrito um processo de salvação para a humanidade. O homem só não sabia quando. E da mesma forma que nós vivemos hoje, nós não sabemos quando é a volta de Cristo, mas nós temos os sinais. E os sinais são revelados mesmo agora. Para que os irmãos entendam, é muito fácil a gente falar e ver esses sinais na palavra de Deus e falar, nossa, em Gênesis diz que viria um que pisaria a cabeça da serpente, sabe que o povo não sabia que Cristo ia vir? É da mesma forma que nós vivemos hoje. Cristo não deu pistas de quando estaria próximo à sua volta, e nós conhecemos ali em Apocalipse as pistas de que veio a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos este tempo. Nós temos os profetas e as profecias, e nós sabemos que está porta e ali estão os sinais, e nós interpretamos, mesmo que as nossas maneiras, os sinais da vinda de Cristo, mas nós sabemos que Cristo vai voltar, e nós conhecemos que será a última vinda de Cristo, realmente para a salvação da sua igreja. E da mesma forma, era o povo que vivia neste período. Eles conheciam os sinais, sabiam as pistas, só não sabiam o dia e a hora. Da mesma forma que nós vivemos hoje. E por isso que nós temos que entender a palavra de Deus dessa maneira. Que Deus ele nunca deixou o povo perdido. Deus ele nunca deixou o povo sem saber que havia algo a acontecer. Talvez nós não sabemos a circunstância da forma que vai ser, em toda a sua completude. Mas nós sabemos que algo sim vai acontecer, porque é predito na palavra de Deus. Da mesma forma foi a vinda de Cristo. A vinda de Cristo ela tem realmente muitas coisas, muitos critérios que foram preditos pelos profetas para que Cristo viesse à terra. A gente pode colocar, por exemplo, a plenitude dos tempos, que foi o tempo propício para a vinda de Cristo. Se Cristo tivesse vindo um tempo antes, não teria tanta abrangência as suas palavras e os seus ensinamentos, e se Cristo tivesse vindo depois, talvez também não tivesse tanto. Aquele era o momento oportuno, e nós só sabemos que aquele é o momento oportuno quando acontece. E da mesma forma é a segunda vinda de Cristo. Então Cristo ele nunca nos deixa no escuro, ele sempre nos deixa pistas para que nós possamos entendê-las, e isso acrescente a nossa fé, para que nós continuemos crendo nas suas palavras. Salvar o pecador. Na verdade, o objetivo da encarnação está intrinsecamente ligado à missão do Cristo, qual seja, tomar a forma do homem para morrer, e por seu sacrifício vicário, salvar o pecador. Eu já falei para os irmãos aqui, e a gente voltando a isso, Cristo ele veio com um objetivo claro a ser cumprido. E o objetivo claro a ser cumprido era servir de Cordeiro de Deus que redime o pecado do mundo. Cristo ele não veio sem propósito, ele não veio somente para ensinar, ele veio com um propósito final, com um objetivo final. Esse objetivo final era oferecer à humanidade a salvação, oferecer à humanidade uma chance de abandonar o pecado que foi constituído por Adão e Eva, abandonar a separação que foi colocado sobre nós por Adão e Eva, e novamente voltar à essência, que é a essência de estar próximo a Deus, a essência do Éden, a essência divina de Deus, estar próximo de Deus mais uma vez. Cristo ele tem no seu ministério terreno muitas coisas que ele ensina à humanidade, e ele acrescenta a seus discípulos. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o objetivo final de Deus, de Cristo na terra, é levar o homem à salvação, é salvar o pecador, é realmente resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai e colocá-las em segurança mais uma vez. Esse sempre foi o objetivo de Cristo, e esse sempre foi o objetivo da palavra de Deus. Quando nós olhamos a humanidade, nós olhamos como um todo, olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o objetivo de Deus sempre foi ajuntar os seus, sempre foi salvar os seus. Porque se nós não fosse desta maneira, nós vemos que os homens cometeram atrocidades que para Deus deveriam ser imperdoáveis, mas Deus, com seu olhar redentor, com seu olhar de amor, isso que moveu o coração de Deus e nos apresentar uma salvação. Isso é algo que na nossa compreensão nós não conseguimos medir. É impossível para nós, para a nossa compreensão humana, medir porque Deus pensou assim. Nós sabemos que Deus nos amou primeiro, nós sabemos que Deus orquestrou um plano de salvação à humanidade? Sim, nós sabemos, mas nós não conseguimos compreender com a nossa mente limitada de homem.
Porque nós homens, por mais que Cristo diz que é para nós perdoarmos, nós perdoamos, mas nós não conseguimos amar os nossos ofensores. É quase impossível para nós isso. É quase impossível para nós amarmos os nossos agressores. Mas Cristo, mas Deus, mesmo com o homem pecando reiteradamente, mesmo o homem cometendo todas as atrocidades, ainda assim Cristo veio para salvar a mim e a você. Mesmo o homem negando a Cristo muitas vezes, mesmo o homem ter cometido tantos pecados, e a palavra de Deus nos revela isso, é porque a palavra de Deus, isso que é maravilhoso da Bíblia, porque a Bíblia não é sobre homens perfeitos, a Bíblia não é um livro de contos, porque livros de contos sempre tem o herói perfeito, o herói que nunca falha, o herói que nunca erra. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que todos estes homens que constituem a Bíblia Sagrada, que escreveram seus livros, foram todos homens falhos, e os escritores eles não negam escrever as suas falhas. Foram todos homens que foram chamados por Deus, mas sempre errando, sempre falhando. E eu posso falar para os irmãos aqui, o único que viveu sem pecado, que é escrito na palavra de Deus, foi Cristo, foi o Deus encarnado. E mesmo assim, este Deus vendo esses homens falhando, esses homens errando. E existe uma passagem do Evangelho que eu acho maravilhoso de Cristo, porque Cristo ele está em Jerusalém e ele lança um clamor contra Jerusalém. E ele diz: ó Jerusalém, que por muitas vezes tentei ajuntá-los como uma galinha junta os pintinhos, mas tu mataste os profetas a qual foi enviado até vós. Ou seja, é Cristo estando em Jerusalém falando para o povo: por muitas vezes enviei profetas, por muitas vezes enviei homens de Deus para tentar ajuntar a vocês, para tentar resgatar vocês, e vocês apedrejaram e mataram todos estes. Só que ainda assim, cá estou aqui, ainda assim eu estou aqui no meio de vós, para dar novamente uma oportunidade de salvação para vocês. É incompreensível na mente humana, porque se fosse eu e você, quando nós enviássemos o primeiro profeta, e o povo rejeitasse e matasse ele, a gente já teria parado já. Vamos colocar aqui, para ficar mais claro para os irmãos, imagina o pastor Ademir, ele vai e levanta aqui na igreja um missionário para ser enviado a outra nação, outro povo, outra cidade. Se o pastor Ademir enviasse um missionário para outra cidade, e chegando esse missionário naquela cidade, e pregando a palavra de Deus, e o povo pegasse aquele missionário, e matasse e tirasse a vida dele, o senhor enviaria de novo outro missionário para lá? Mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Deus continuou enviando profetas, e na plenitude dos tempos, o próprio Deus se encarnou e habitou no meio de nós, para oferecer ao homem a oportunidade de ser salvo. Vencer o diabo e destruir o pecado. A resposta de Deus ao ocorrido no Éden deu-se por meio da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Pela encarnação, a obra do diabo foi desfeita, como declarou o apóstolo João. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Irmãos, quando nós colocamos Cristo venceu o diabo, Cristo poderia ter vencido o diabo usando a plenitude do poder qual ele tinha com Deus. Mas quando nós vamos ver a obra do diabo na tentação de Cristo, nós vamos ver que Cristo ele vence o diabo com a sua plenitude humana. E como é isso? Porque ele deixou-se ser tentado pelo diabo. Ele sendo Deus, se ele quisesse, ele não permitiria que o diabo tivesse trasladado para o monte para oferecer a ele os reinos da terra. Ele era Deus, ele tinha poder para isso. Mas ele permitiu-se, como homem, ser tentado pelo diabo. E o diabo tenta ele, e ele sofre naquele momento de tentação. Só que ainda assim, ele resiste como homem ao diabo. E ele vence como homem ao diabo, porque o diabo diz para ele: usa do teu poder de Deus e transforma esta pedra em pão. E com palavra, e com a palavra de Deus, ele vai e declara ao diabo: não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo é obrigado a parar de ficar tentando a Jesus. Irmãos, Cristo poderia sim, e nós temos toda a Bíblia Sagrada para nos revelar que ele poderia ter usado de
de seu poder e sua plenitude de Deus para vencer o diabo ali. Mas ali ele está dando uma lição em exemplo a nós, que o homem revestido do poder de Deus, ainda assim ele pode resistir ao diabo. E Cristo ele vence o diabo como homem. E todas as vitórias que Cristo tem contra o diabo, se ele tivesse vencido o diabo usando a sua plenitude de poder em Deus, a qual ele possuía, sendo 100% Deus, talvez o diabo tivesse ainda causa para atacar a Cristo, para atacar o homem, dizendo: Cristo somente venceu na cruz do Calvário porque ele era Deus, porque ele estava utilizando da glória e do poder que ele tinha com Deus. Só que o diabo ele perde argumentos, porque quando Cristo ele sofre tudo que ele sofre na cruz, tudo que ele sofre na caminhada até a cruz, naquele momento ele está como homem. Cristo não se utiliza do poder a qual ele tinha a semelhança com Deus. Pelo contrário, ele carrega a cruz como homem, e como homem ele se cansa, e ele não consegue mais carregar a cruz, outro tem que ajudar ele. Por quê? Porque ele não recorre ao Pai. Ele continua como homem, e como homem ele é levado ao madeiro, as suas mãos são pregadas, o seu corpo é transpassado pela lança como homem, e dando um sinal claro ao diabo: eu venci na cruz, mas como homem, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a glória de Deus, mesmo tendo poder como Deus, eu venci como homem. E todo o argumento que o diabo teria para atacar os homens, para atacar a Jesus, se perde naquele momento, porque ele enxerga que Cristo deu este exemplo, que se ele pode, teoricamente, o homem também poderia. Mas nós não conseguimos fazer como Cristo. Para nós é quase impossível, porque nós pecamos, nós somos falhos sim, mas graças a Deus, Cristo veio como homem e venceu o diabo na cruz do Calvário, porque o diabo perde todo o argumento contra Cristo Jesus. O diabo não consegue atacar o sacrifício de Cristo, o diabo não consegue atacar a obra de salvação que nos entrega hoje. Por quê? Porque Cristo mostrou que era possível, porque Cristo venceu o diabo como homem, vazio da glória de Deus. Ele mostrou para o diabo que como homem ele foi capaz de vencê-lo. É interessante que tem uma passagem que eu não me lembro qual livro do Antigo Testamento que fala sobre o corpo de Moisés, que Miguel é enviado. Judas? Ah, é novo, né? Perdão. Judas, ele vai descrever sobre quando o diabo ele vai em busca do corpo de Moisés. Indo em busca do corpo de Moisés, o diabo vem para tentar tomar o corpo de Moisés, talvez para cumprir um plano maléfico. Só que quando enfrentando Miguel cara a cara com o diabo, Miguel não vai e não luta pessoalmente com ele, mas ele deixa nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso. Deus, por mais que ele não estivesse ali em toda a sua glória, bastava uma palavra de Deus e o diabo não poderia fazer nada. Ou seja, Deus ele tem poder como em cima do diabo de uma maneira surpreendente. O diabo não chega sequer à sujeira da unha de Deus, usando um exemplo deste. Só que Cristo, por ele é vazio, se ele pudesse, ele usaria um resquício da glória de Deus, ele venceria o diabo. Mas Cristo, ele vence o diabo em forma humana. Ele vence o diabo sendo plenamente homem. E isso transforma o sacrifício de Cristo em algo muito mais grandioso, em algo muito mais... Não tenho palavras para dizer, mas acredito que a igreja conseguiu entender isso. É algo acima de tudo que nós conhecemos, porque nós nos colocamos tão pequenos frente ao diabo. Nós nos inferiorizamos tanto frente ao diabo, porque nós colocamos assim: o diabo era um anjo poderoso, era um anjo de comando, um anjo de liderança, e quem sou eu perto dele? Mas Cristo mostrou que, com vontade, o homem, sendo feito à semelhança de Deus, pode sim enfrentar o diabo. E a palavra nos diz claramente isso: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Conclusão: sem a encarnação, o plano divino de redenção seria incompreensível e inatingível. A vinda de Cristo ao mundo como homem permitiu que ele experimentasse plenamente a nossa humanidade
e assim compreendesse nossas lutas e tentações. Ao encarnar, o Filho revelou a glória do Pai, demonstrando o seu amor perene e providência para com todos. Sua morte e ressurreição como homem possibilitaram a reconciliação entre o Criador e a criatura, abrindo o caminho para a salvação eterna. Irmãos, para a gente concluir a aula de hoje, quando nós olhamos a encarnação de Cristo, nós conseguimos compreender tudo que Deus havia feito através dos profetas. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós olhamos tudo que Deus fez através dos profetas, tentando ajuntar o povo de Israel, dando direcionamento ao povo de Israel. Se não tivesse finalizado, desembocado na vinda do Messias, aquilo seria somente história. Aquilo somente seria história para ser lembrada. Nós lembraríamos do rei Davi, que foi um grande rei de Israel, do rei Salomão. Nós lembraríamos da guerra, do cativeiro da Babilônia, mas isso seria somente histórias. Nós falaríamos aqui na igreja da história do povo de Israel, mas para nós não teria nada palpável, nada concreto. Seria somente histórias de um povo que viveu maravilhas no deserto, mas para nós não teria valia alguma. Mas quando Cristo ele vem encarnado e ele cumpre esse propósito redentor, nós temos sentido em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus ela só tem sentido quando ela desemboca em Cristo. A palavra de Deus ela só tem propósito quando ela termina em Cristo. Sem Cristo, de nada vale todas as histórias, de nada vale todas as pregações, de nada valeria nós pregarmos sobre os reis, sobre o rei Acabe, sobre o rei Osias, sobre o rei Jeroboão. Não valeria de nada nós pregarmos essas histórias na igreja se elas não terminassem em Cristo Jesus. Elas somente seriam histórias, talvez poderia ser usado por um coach para te dar motivação, mas não teria valor maior ou menor do que isso. Seriam histórias que poderiam ser acrescentadas com histórias de grandes homens que nós conhecemos, que não estão na palavra de Deus. Mas se não tivesse este propósito central de Cristo, se não tivesse a plenitude de Cristo, se não tivesse a salvação que foi apresentada ao homem através de Cristo, não seriam histórias diferentes de qualquer outra história que nós conhecemos. Mas a partir do momento que toda a Bíblia Sagrada, que todo o Antigo Testamento, ele tem um início e se desenvolve até a vinda do Messias, toda a Bíblia Sagrada tem um sentido. Toda a Bíblia Sagrada tem algum valor. A Bíblia Sagrada ela só tem valor quando ela tem Cristo no centro de tudo. Todas as profecias dos profetas só têm sentido quando elas se desenvolvem e terminam em Cristo Jesus. Todos os sacrifícios que a Bíblia nos apresenta, elas só têm sentido quando elas terminam em Cristo Jesus. O sacrifício do Cordeiro no monte por Abraão só tem sentido quando Cristo se sacrifica na cruz do Calvário. De outra forma, a gente só estaria matando animais sem propósito nenhum. Mas a morte dos animais, o sacrifício dos animais, que precedem o sacrifício do Cordeiro de Deus, só tem qualquer sentido quando Cristo é encarnado. Ele cumpre o seu papel de redentor da humanidade. Amém, meus irmãos? Espero ter trazido um pouco de conhecimento para a igreja hoje. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém, irmãos? Deus possa abençoar o operador nosso irmão Paulo por esse ensinamento nesta manhã, que possamos continuarmos vivenciando, né, a excelência do ministério de Cristo, não só em nossas vidas, mas para transmitir a todos aqueles que precisam alcançar a salvação também. Deus possa abençoar os nossos irmãos nesse domingo maravilhoso, né? E que possamos à noite aí estar pronto para o grande culto desta noite. Amém? Valeu.